Ansiedade está ligada com a preocupação, é uma pressão psicológica. Então a ansiedade, ela gera exatamente aquilo que nós chamamos de conflitos, de guerras na alma e no interior. Então a dívida, ela causa grandes tragédias. E nós encontramos aqui que por causa da dívida, esta mulher sofreu aquilo que eu posso pontuar e chamar de pressão psicológica. Quando o seu esposo morre, que deixa como herança a dívida, sabe o que acontece? Na data determinada que o esposo tinha marcado para pagar essa dívida, chegam os cobradores. Os cobradores chegam na porta e não querem saber da situação que ela se encontrava. Eles não querem saber da perda que ela estava e tinha vivenciado. Eles chegam e o argumento e a ferramenta que eles utilizam é exatamente a ameaça. Queridos, eu pergunto para vocês, existe uma coisa mais cruel, crucial, do que a ameaça? Porque na verdade toda ameaça, ela gera medo. O que é o medo? O medo, na verdade, é um sentimento natural. Mas existe o medo, existe o pavor e existe o horror. Hoje nós estamos aí vivenciando e presenciando uma onda que a psicologia chama de síndrome do pânico, que é o medo generalizado, que é o medo acima do normal. E uma das grandes causas da síndrome do pânico, do medo generalizado, do medo acima do normal, é exatamente a ameaça. E um dos grandes fatores da ameaça é exatamente a dívida. Porque a dívida leva o cobrador, o credor, a trilhar o caminho da ira, do nervosismo e do desequilíbrio. Por quê? Porque na verdade o dinheiro mexe com a estrutura psicológica do ser humano. Por causa do dinheiro você perde boas amizades. Por causa do dinheiro você perde bons relacionamentos. Quando você se torna devedor, se você não tiver condição de pagar essa dívida, dependendo da pessoa, você vai se tornar um alvo, você vai se tornar um foco de ameaça. Foi isso que essa mulher começou a vivenciar. Os cobradores chegaram e falaram assim: olha, o teu esposo fez uma dívida, e nós queremos receber essa dívida. E eu quero te conscientizar, se você não pagar essa dívida, nós vamos levarmos os teus 2 filhos para seres escravos. Irmãos, olha aqui para mim, preste muito bem atenção. Essa mulher estava sofrendo agora uma ameaça. E quando eles ameaçaram esta mãe, que iam levar os seus 2 filhos para ser escravo, isso mexeu com a estrutura dela. Sabe o que acontece? Quando eles saíram da sua presença, a Bíblia diz que ela toma uma iniciativa, uma atitude. Ela levanta-se, porque ela lembra do profeta Eliseu, e sai ao encontro do profeta Eliseu. Quando ela encontra-se com o profeta Eliseu, ela fala assim: Eliseu, profeta de Deus, você conhecia, você tinha um elo de amizade com meu esposo, você sabe que ele era um homem temente ao Senhor, mas ele morreu e deixou uma dívida. Agora eu estou sendo ameaçada, e a ameaça é exatamente essa: se eu não pagar essa dívida, os cobradores vão levar meus 2 filhos para ser escravo. Preste muito bem atenção, eu aprendo aqui, quero extrair daqui algumas lições. Primeira lição: Deus não deve nada para ninguém. Vou repetir: Deus não deve nada para ninguém. O esposo dessa mulher deixou um legado. Se você ler o capítulo 18, versículos 3 e 4, do primeiro livro histórico de Reis, você vai saber quem era este homem que temia o Senhor. Sabe quem era? Era o profeta Obadias, segundo os estudiosos na Bíblia. Se você ler o capítulo 18, versículos 3 e 4, do livro de 1 Reis, você vai observar que quando Jezabel começa a exterminar os profetas, a Bíblia diz que o profeta Obadias, ele tomou 100 profetas e dividiu em 2 grupos, de 50 e 50, e escondeu esses profetas em cavernas, para que eles não pudessem ter as suas vidas ceifadas por Jezabel. E a Bíblia usa a seguinte expressão, que eles